Olá, eu sou o pastor Denis, faço parte do Ministério Verdade Bíblica e hoje eu estou aqui para falar um pouco do que esse ministério tem feito ao longo de 9 anos, cerca de 9 anos de Verdade Bíblica no Brasil. Talvez você esteja olhando e pensando, mas está faltando um pouco de luz nesse cenário, mas isso é de propósito. Nós gostaríamos de lembrar você que hoje, em muitos lugares distantes, ribeirinhos, nortistas, eles estão mais ou menos assim, sentados num pedaço de toco, ao lado de um lampião, ouvindo a palavra de Deus através das ondas curtas de um rádio. Talvez você pergunte, mas por que então eles não vão à igreja? Porque essas pessoas moram distantes. Alguns moram a 20, 50. Nós já recebemos cartas, dentre as milhares que já recebemos ao longo desses anos, de pessoas que moram a cerca de 80 quilômetros da igreja mais próxima. Sabe, nós recebemos uma dessas cartas e eu separei aqui, é a carta do Jonatas. Ele mora lá em Itapurá, Mato Grosso, e ele diz assim: temos um rádio velho de ondas curtas, que dá para ouvir o seu programa de dia e de noite. Quero parabenizá-los pelo vosso programa, que tem nos edificado a fé em um lugar tão isolado, a 23 quilômetros da igreja mais próxima. Irmãos, muitas pessoas têm vivido assim, isoladas, distantes. Muitos têm um radinho de luz solar, que ele é carregado, as baterias são carregáveis por uma placa de luz solar, pré-sintonizado. É o único meio de comunicação que essas pessoas têm. O missionário Evilásio, um missionário do Acre, esteve conosco esses dias e ele nos relatou de pessoas que moram a 20 dias de barco da igreja mais próxima. Veja o que esse missionário disse a respeito dessas pessoas. Tem pessoas que chegam de tão longe, há 12 dias, distante da cidade. E na época do verão, a época do verão lá, que é diferente aqui de São Paulo, a época do verão lá é quando os rios estão secos, eles ficam praticamente isolados. Muitos que se aventuram aí na cidade, aqueles lugares que dão 12 dias de viagem, no verão chega a dar 20 e poucos dias de viagem. Então, por aí nós podemos ver quão difícil é para essas pessoas chegarem a uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Mas quando não dá acesso, quando não tem nem estrada, quando não tem ramais, quando o rio está seco, elas ficam praticamente isoladas. Elas só têm a condição de ouvir a palavra de Deus através do rádio. E se você tirar o programa do rádio, elas não terão como ouvir a palavra de Deus. Nem todos podem chegar, nem todos conseguem chegar onde o Evilásio chega. Nem todos se desprendem da sua casa e da sua família para fazer como o missionário Evilásio. Mas você sabe o que é interessante? É que as ondas do rádio, elas chegam em lugares mais distantes, até mesmo da onde o Evilásio pode chegar. Um semeia e o outro colhe. O Evilásio nos disse de sementes, de pessoas que aceitaram Jesus, que receberam o Evangelho, porque sementes foram plantadas daqui e germinaram lá. Você pode fazer parte de tudo isso. Não apenas na vida daqueles que estão ali, ribeirinhos, aquelas comunidades distantes, mas também na vida dos missionários. Missionários têm se alimentado em meio à viagem, durante uma grande viagem, 20 dias de viagem. O Evilásio nos confidenciou que por muitas e muitas vezes à noite, o que dava força, o que dava suporte a ele, era o programa Verdade Bíblica. Veja o que ele diz a esse respeito. Lá no interior, lá no Rio, 4 dias de barco, 5 dias de barco longe da minha casa, toda noite ali eu tinha as mensagens do Verdade Bíblica transmitidas através do pastor Leandro Tarratato. E era um consolo, para a minha vida. Muitas vezes as frustrações vêm, as decepções vêm, mas nós temos ali, toda noite, Deus usando o seu servo através do rádio para fazer com que
eu possa dar mais um passo, para que eu possa continuar, para que eu possa assim me firmar na palavra de Deus, sabendo que Deus ele é fiel, sabendo que Ele não nos abandona. É tão bom ver que a palavra de Deus tem abençoado vidas em lugares tão distantes do Brasil. É tão bom ver que missionários têm sido sustentados, muitas vezes com um programa que sai daqui das grandes metrópoles. Mas nem tudo são flores. Então, eles falam muito, eles sentem muita falta desse programa, porque é um programa que vinha abençoando muitas vidas ali na região da qual nós trabalhamos, e hoje nós sabemos da grande necessidade que tem desse programa retornar ao ar para essa comunidade do interior, para a comunidade de ribeirinhos, e não somente os ribeirinhos, né, mas em estradas e ramais, aonde chega as ondas curtas, lá estão ouvindo a palavra de Deus e estão precisando ouvir o programa Verdade Bíblica, né? Como você viu, infelizmente, muitos lugares onde o programa Verdade Bíblica podia ser ouvido, já não pode mais. Nós tínhamos uma parceria com uma rádio que pegava em toda essa área do Amazonas, Acre, Roraima, mas infelizmente essa rádio, por problemas financeiros, essa rádio já não transmite mais o nosso programa. Sabe, irmãos, nós precisamos continuar semeando, nós precisamos continuar plantando. E nós já temos outras rádios que chegam até além de onde essa rádio chegava. As pessoas podem continuar crescendo e recebendo a palavra de Deus através da Verdade Bíblica, mas para isso nós precisamos de você. Nós precisamos que você plante. Se você não semear, as cartas, elas já não vão chegar mais. E a luz do lampião talvez se apague. As pessoas que poderiam conhecer a luz de Cristo talvez fiquem em trevas. Você precisa participar disso. Por isso, contribua com o programa Verdade Bíblica. Ore por nós. Divulgue o nosso ministério.